A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos e bem-vindas. Amém? Olha, hoje nós vamos falar sobre a fé. Nós vamos aqui usar como texto áureo o livro de Hebreus, o capítulo de número 11 e o versículo 1, que diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé, ela é um elemento indispensável para nossas vidas. E este versículo de Hebreus já é uma descrição de uma revelação aqui da palavra do Senhor a respeito de fé. Nós vamos ler agora no livro de Romanos, no capítulo de número 10, e o versículo é o 17, que diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No livro de Mateus, nós vemos aqui a história da mulher do fluxo de sangue, que está no livro aqui do discípulo Mateus, capítulo de número 9 e o versículo 22, que diz o seguinte: E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: Tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Nós vemos aqui também, em outra passagem bíblica, a história do centurião de Cafarnaum. No capítulo 8, do versículo 5 ao 13, fala da história do centurião de Cafarnaum, onde o seu servo estava enfermo e ele foi à procura de Jesus. E no versículo de número 10, Jesus diz o seguinte: E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: Em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus, ele falou a respeito deste centurião porque ele disse o seguinte: Senhor, uma palavra que tu disseres, eu creio que o meu servo curará. Jesus ficou maravilhado. Então, fazendo aqui uma conjectura deste texto da palavra de Deus, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estas duas histórias bíblicas, ela tem tudo a ver com o versículo de Romanos, que fala que a fé vem pelo ouvir. Eles ouviram que Jesus, ele curava e acreditaram com toda a coragem e fé possível, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Você está ouvindo a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela é poder de Deus para a nossa salvação. A fé, ela também é um presente dado por Deus para nós, para a nossa salvação. Porque isto não vem de nós, mas é dom de Deus. O dom da salvação. Deus nos dá este presente, a fé, para que nós venhamos ser iluminados pelo seu Espírito para recebermos de graça a salvação e sermos aí justificados pelo Senhor. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 14 e o versículo 9, nós vemos aqui um milagre feito pelo apóstolo Paulo. E este milagre foi impressionante. E este versículo diz o seguinte: E este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, e disse em alta voz: Levanta-te, endireita sobre os pés. E ele saltou e andou. Olha só, veja o que a fé faz. Você precisa ter fé. Você é quem é aquela pessoa que é responsável pelo seu milagre. Você é o protagonista, você é que é o principal gerador de milagres para a sua vida. Por quê? Porque aqui no versículo, Paulo disse: E vendo eu a fé daquele homem, disse:
levanta-te, e ele andou. A fé, ela tem que ser gerada por você. Você que tem que dar o passo. Você é que tem que acreditar. Eu vou te falar uma coisa. Por exemplo, você, em determinado momento da sua vida, você vai precisar exercer a sua fé. Mesmo que esteja tudo nublado, mesmo que pessoas ao seu lado digam para você que você não vai vencer, que você não vai receber a bênção que você tanto está pedindo, mas você levante os olhos para o alto e para o céu e diga: eu tenho fé em Deus, que Ele vai me dar a vitória, porque é preciso que você tenha fé, é necessário que você tenha confiança em Deus. Nós vamos agora ver uma outra analogia sobre a fé. No livro de Lucas, no capítulo de número 17 e no versículo de número 6, diz o seguinte: e disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Você sabe que uma sementinha de mostarda é tão pequenininha. Olha só, Jesus requer de você pelo menos uma fé pequenininha, porque nós vemos que cada pessoa tem uma forma de crer, de acreditar. Deus, Ele pode trazer à existência aquilo que não existe. Deus, Ele faz o impossível acontecer. Você sabia que Deus, Ele pode fazer existir aquilo que não existe para você, dependendo do tamanho da sua fé? Quando Ele diz para que você tenha fé, Ele está te convidando para que você receba o seu milagre. O seu milagre depende somente de você acreditar, ainda que você não veja nada. Mas tenha fé, porque a fé é que vai fazer você continuar caminhando e continuar com os olhos levantados para o alto, dizendo que a tua força vem do Senhor e que a tua vitória também vem dele, e que este milagre e que esses pedidos que tu tem feito para Deus, Ele pode te conceder de acordo com a tua fé. Você sabia que a sua fé, ela pode ser um escudo espiritual para a sua vida? Eu posso te provar isso no livro de Efésios, no capítulo de número 6, no versículo de número 16, que diz o seguinte: tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A tua fé, ela é um escudo espiritual para que o maligno não venha lançar os seus dardos inflamados contra você, contra a sua mente, contra o seu corpo, porque o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele mora dentro de você. Então, esta fé, ela pode te dar aí um suporte espiritual como um escudo. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo de número 7, diz o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Eu posso te explicar esse versículo dizendo o seguinte: você tem que acreditar sem você ver. Acredite sem ver. Essa é a fé e não é aquela, como eu posso falar, você tem que andar pela fé e não por vista. Acreditar no impossível, que Deus, Ele pode conceder para você aquilo que você tem pedido, o seu milagre. Você sabia que a sua fé, você pode vencer o mundo? Eu vou te mostrar no livro de 1 João, no capítulo de número 5, e o versículo é o de número 4, que diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa
fé. Olha só como a fé ela é importante para a sua vida espiritual aqui na terra. Porque Jesus, ele disse que nós não somos deste mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. É por isso que nós temos que ter fé em Deus, para que nós venhamos vencer as coisas que o mundo oferece. Em Hebreus, no capítulo de número 3 e no versículo 14, diz assim: porque nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Deus, Ele quer que você tenha fé nele até o fim, até a sua vinda. Ele quer que você seja constante na sua fé, porque Ele será para você uma fortaleza. No Salmo 18 e o versículo de número 2 diz assim: o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Deus será para você tudo isso aqui, se você tiver uma fé genuína, acreditar incondicionalmente nele. Nós vimos aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 6, vemos aqui um versículo muito importante, que diz assim: peça, porém, com fé e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. O Senhor Deus não quer que você duvide das suas promessas e palavras. Não seja como a onda do mar, que vai, que vem. Seja firme, não seja incrédulo. Acredite em Deus e nas suas promessas. Nós vemos um exemplo vivo de que quem duvida de Deus é muito triste. Mas nós vamos aqui mostrar para vocês como a fé ela pode mudar a situação. E vamos lembrar também da história em que Jesus, quando ressuscitou, o Tomé disse assim: eu não acredito que este Jesus ressuscitou. E olha que Tomé andava com Jesus. Tomé, ele andava do lado de Jesus. Jesus tinha falado: olha, eu vou morrer, eu vou entregar minha vida por vocês, eu vou ressuscitar. E ele disse incredulamente, ele falou assim: olha, eu só acredito se eu ver aqui, ó, as furadas na mão dele. Aí Jesus chegou no meio dos discípulos e chegando dizendo: a paz seja com todos. E chegou, foi lá onde Tomé estava e disse: Tomé, olha aqui, ó, as minhas mãos, toca nelas, vê como eu morri e ressuscitei. E Tomé, eu acredito que ele ficou muito envergonhado, porque ele teve que reconhecer o poder de Deus ali, Jesus mostrando para ele: ó, você foi tão incrédulo, você não acreditou em mim, nas minhas palavras, olha aqui. E na mesma hora ele baixou a cabeça e disse, se ajoelhando, disse: meu Senhor e meu Deus. Então, eu quero te fazer um convite. Não seja como Tomé, seja crente, seja uma pessoa que acredite no que Jesus te fala, que acredite em que Jesus diz, porque a palavra do Senhor diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Você acredita que Jesus, ele era um profeta? E acima de tudo, Deus. Então, não seja como a onda do mar, que vai, que vem. Não, o Senhor quer que você seja constante, firme, que você, de maneira alguma assim, oscile na sua fé. Acredite, pois Deus, ele pode mudar a situação da tua vida de acordo com a tua fé. Nós podemos ver uma história bem básica,
bem clássica de Abraão, em Gênesis capítulo 12, que diz o seguinte: Deus faz promessas para Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para um lugar onde eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei você e te engrandecerei, e tu serás uma bênção. Olha só, já pensou se Deus chegasse para você e te convidasse desta forma, te fizesse um convite dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar onde você não conhece, mas eu vou te abençoar, vou te engrandecer. Vem cá, você iria? Abraão, ele foi, ele acreditou, ele não duvidou da chamada do Senhor, porque quando Deus, ele te faz uma promessa, ele se responsabiliza com o resultado. Então não podemos duvidar daquilo que Deus, ele nos chama e nos promete. Se Deus falar contigo algo, seja somente um servo e obedeça a voz do Senhor. Não por obrigação, mas porque Deus, ele é o Criador, ele é o nosso Pai, ele só quer o nosso bem. Deus, ele não quer o nosso mal. Deus nos ama, ele tem um amor imenso por nós, porque enviou o seu Filho Jesus para nos salvar e entregar um presente para nós, que foi a salvação das nossas almas. E Abraão foi conhecido como amigo de Deus, o pai na fé. Nós podemos ver também o exemplo de Noé, quando Deus chamou Noé e disse: Noé, faça uma arca e coloca a tua família dentro, porque eu destruirei ali a terra com água. Então Noé, pela fé, acreditou naquela palavra e construiu ali a arca e colocou a sua família. O convite que está sendo proporcionado para ti é que você confie no Senhor de todo o teu coração, porque Deus é fiel. E para finalizarmos, vou deixar aqui uma mensagem para você, como um poema sobre a fé. Sabe por que a fé é tão linda? Porque ela nos ensina a perceber Deus em todos os momentos. Se estou feliz, eu sinto. Se estou sorrindo, Ele está comigo. E quando o meu mundo está desabando, Ele também está comigo, segurando a minha mão e cuidando de mim. E ela ainda é a conexão perfeita entre o nosso coração e o coração de Deus. A gratidão é uma forma direta de dizermos e vivermos e recebermos a bênção de Deus e sermos abraçados por Ele. Eu quero te dizer que a partir de hoje, e fazer um convite para você: tenha fé, acredite, ainda há esperança para você, ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Nunca desista dos seus sonhos, nunca desista da fé em Deus, porque Ele é a fonte de tudo. Ele é o amor, Ele nos ama e Ele só quer somente que você abra o coração e acredite que Ele é um Pai maravilhoso e que Ele é um Deus misericordioso e compassivo, e que Ele venha abençoar a sua vida em todas as áreas. Amém? Um grande abraço. Fique nesta fé em Cristo Jesus.